Meus amados, abram suas Bíblias em Isaías 62. Vamos ler a partir do versículo 1. Isaías 62. Vamos ler a partir do versículo 1. A minha versão é NVT. Se alguém quiser acompanhar nas mesmas palavras que eu vou ler, pode acompanhar ali pelo telão. Iremos ler do versículo 1 ao versículo 7. Apenas para um entendimento de contexto. Mas a gente vai focar principalmente no versículo 6 e no versículo 7. Então prestem atenção, acima de tudo, nesses últimos 2 versículos. Está escrito: por causa de Sião não permanecerei quieto. Por causa de Jerusalém não ficarei calado. Até sua justiça brilhar como o amanhecer, e sua salvação resplandecer como uma tocha acesa. As nações verão sua justiça, reis de todo o mundo contemplarão sua glória, e você receberá um novo nome da boca do Senhor. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, erguida na mão de Deus para que todos a vejam. Nunca mais será chamada de cidade abandonada, nem de terra desolada. Seu novo nome será cidade do prazer de Deus e esposa de Deus, pois o Senhor tem prazer em você. Repitam, tem prazer em você. E a tomará como esposa. Seus filhos se comprometerão com você, como o jovem se compromete com sua noiva. Então Deus se alegrará por você, como o noivo se alegra por sua noiva. Ó Jerusalém, coloquei vigias sobre os seus muros. Eles vigiarão continuamente, dia e noite. Não descansem vocês que oram ao Senhor. Não dê descanso ao Senhor até que Ele complete sua obra. Até que Ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. Amém, meus irmãos. Meus queridos, o contexto daquilo que Isaías escreve nesse capítulo fica nítido no encerramento dos últimos 2 versículos que nós lemos. Ele está falando sobre buscarmos em oração uma resposta de Deus. E aqui, se a gente for olhar de uma maneira não anacrônica, evidentemente nós percebemos que aquilo que ele estava buscando, aquilo que o povo dele buscava, era a restauração de Jerusalém, de Israel, que por tantas vezes foi desolada pelos seus inimigos por causa de sua desobediência. Mas durante o texto, eu até pedi para os irmãos repetirem, fica implícito uma promessa tipológica. Nossa, Henrique, você está falando difícil. Como assim? Quando nós olhamos as profecias do Velho Testamento, elas têm 2 maneiras de você ler e interpretá-las. A literal, aquilo que diz respeito ao contexto exato do profeta, do homem de Deus, o que eu acabei de falar, Israel sendo desolada pela Babilônia, pela Assíria, o reino do norte, e pela Babilônia, o reino do sul. Mas tem um contexto espiritual, profético, que a gente chama de contexto tipológico, que aponta para algo que está para vir no futuro. E pelo que os irmãos, creio eu, que já conhecem muito bem, quando se fala de esposa de Deus, noiva do Senhor, esse texto se refere a nós, a igreja. E na leitura de Isaías 62, fica claro aqui algo profético e simbólico, que Deus tem prazer na noiva dele, que Deus ama ouvir a noiva dele, e que as promessas que diz respeito à restauração de Jerusalém através da oração, não é só para aquele tempo, mas para o nosso tempo também. Amém, meus irmãos? Uma coisa muito interessante, que às vezes um ateu ou um ímpio nos pega em questionamento. Ele fala, não, seu Deus, que Deus é esse? Que diz amar as pessoas, mas vai destruí-las. Que Deus é esse? Ou
Quando alguém pergunta diretamente ao Senhor: Deus, as coisas na minha vida dão tudo errado, o Senhor me ama de fato? O Senhor tem prazer em mim, alegria em mim? Como eu posso obedecê-lo e servi-lo fielmente quando as coisas dão tudo errado na minha vida? E a resposta clara para todas essas indagações é olhar para a cruz. Deus ama tanto você, meu irmão. Deus tem, conforme nós lemos no versículo 4, tanto prazer em você. Olha essa palavra, prazer, repitam, prazer. É mais do que gostar. No que você sente prazer, meu irmão? Eu, quando vou comer um chocolate, dá um prazer. É uma bomba de sentimentos no meu cérebro, no meu coração. Para mim, prazer remete a comer algo bem delicioso. Ontem tivemos o Cinepoint, comemos lá umas coxinhas, comemos um banquete maravilhoso na casa do pastor. Os jovens, né? A gente se deliciou, eu tive muito prazer naquele momento. Deus, Ele tem prazer em você, a ponto de enviar o seu Filho único para vir à terra e, na perspectiva de Jesus, se materializar, se humilhar em forma humana para servir e morrer pelos nossos pecados. Então, se alguém apontar para você, se em algum momento de dificuldade você falar: eu não consegui enxergar o amor de Deus, olhe para a cruz. Porque em Jesus nós vemos todo o amor de Deus por nós. E a Bíblia está repleta de promessas, no Velho e no Novo Testamento, de respostas de Deus para nós, em meio às nossas tribulações e dificuldades. Deus não só te amou na cruz, Ele continua te amando. Porque se você está vindo na igreja, biblicamente falando, não é pela sua própria vontade de querer. É o Espírito Santo que te leva a vir aqui todo domingo. É o Espírito Santo que te leva a frequentar a célula, o Tadel e qualquer outro evento da igreja. É o Espírito Santo que te leva a ler a Bíblia e adorá-lo todos os dias. Porque é Ele que nos convence do pecado, é Ele que tira as escamas de nossos olhos, fazendo uma alusão àquilo que aconteceu ao apóstolo Paulo a caminho de Damasco. A luz divina vem aos nossos olhos, as nossas escamas caem e a gente consegue enxergar a verdade. Jesus sempre deu visão aos cegos, mais do que os físicos, os espirituais. Ele curou um ou outro ali que não enxergava, mas Ele curou milhares, milhões, que não viam de maneira espiritual. Olha nós aqui hoje. Em algum momento todos nós éramos cegos, e o Senhor nos restaurou. E Ele tem grandes coisas para nos entregar, meu irmão. Tem promessas gigantescas para cada um de nós. De maneira coletiva, como igreja, fala assim: eu sou igreja. A igreja do Senhor, a noiva do Senhor, que Ele tem prazer, tem promessas. E de maneira individual, cada um de nós temos um propósito, nascemos com motivo. Semana passada eu preguei sobre João Batista no Point, se alguém quiser conferir, tem lá no YouTube. E eu falei sobre isso, sobre João nascer desde o ventre da barriga da mãe dele, Isabel, que é inclusive o nome da mãe dele, é o motivo pelo qual deu o nome à minha filha. Eu achei ela uma mulher cheia do Espírito Santo, e de fato ela é. Desde a barriga do ventre da mãe dele, ele nasceu com um propósito de preparar o caminho para Jesus. E a Bíblia diz algo muito claro, que a gente já estudou na revista que o pastor escreveu para nós, que João Batista foi o cara, o maior da velha aliança. Mas eu e você, os menores do reino, da nova aliança, do novo reino que Jesus instituiu, somos maiores que João Batista. Então, se João, ele tinha promessas desde o ventre da mãe dele, que dirá nós? Deus tem uma promessa específica e clara para cada um de nós. Você não nasceu à toa, você nasceu com algo que Deus designou especificamente, somente a você e a mais ninguém. Mas para a gente conquistar, para a gente desempenhar, para a gente viver aquilo que de fato a Bíblia nos garante, nos dá o direito de viver, só tem um caminho, meu irmão: oração. Repita comigo: oração. A oração, diria eu, que é a principal carência da igreja hoje. Não é nem a leitura bíblica. Porque você ainda acha uns crentes que lê a Bíblia. Agora, crente que ora é ruim de achar, viu? Ruim de achar. Eu lembro quando eu era criança, na Assembleia de Deus que eu ia, tinha um círculo de oração, né?
Você olhava para aquelas mulheres, você tinha até medo. Você olhava para o joelho daquelas senhoras, era um joelho assim estraçalhado, de tanto ficar ajoelhada na presença de Deus. As mulheres transpiravam poder e graça. E o motivo era exatamente esse. Tinha uma vida de oração. Elas se reuniam para orar. Elas passavam um dia orando. Era cuidando do marido e orando. Ela só fazia isso. E por isso que os maiores, aqueles que o diabo mais teme, hoje em dia no reino presente, no sistema atual, essas pessoas de oração, essas mulheres do coque, essas mulheres de oração, que não se limitam só a elas, mas usei como exemplo porque eu vivenciei isso, eu vi o tanto que essas mulheres eram usadas, o tanto que através da vida de oração delas, os maridos que não eram convertidos conheceram Jesus, o tanto que através do exemplo de oração e vida de devocional sincero que elas tinham com o Pai, os filhos saíam das drogas, a igreja era avivada, tudo começava com essa vida intensa de oração. Todo e qualquer avivamento, toda e qualquer modificação na sua família ou na sociedade, que pode vir a acontecer, e se você olhar historicamente que já aconteceu, vieram ou virão através da oração. Não existe movimento que antecede um grande avivamento que não seja oração, meu irmão. Não existe movimento que antecede a salvação que não seja oração. Meu irmão, você foi salvo, alguém orou por você. Às vezes sua mãe, às vezes sua avó, às vezes seu pai, às vezes seu primo, ou às vezes alguém que você nem conhecia. Sabe aquela pessoa que pregou para você? Aquela pessoa com certeza orou por você. Orou para Deus abrir os seus olhos. Para que seu coração, igual semana passada que eu preguei, para que o seu coração se transformasse numa terra fértil. Para a boa semente que seria lançada. Na nossa vida, meu irmão, tudo que a gente conquista é através da oração. E grandes coisas Deus tem para nós através da oração. E vamos analisar o texto. Eu quero tirar aqui 7 lições, 7 características de uma oração por restauração, por avivamento, por transformação, que a gente pode analisar nas palavras de Isaías. O primeiro que a gente vê é aí, versículo 6. Ó Jerusalém, coloquei vigias sobre seus muros. Repita comigo, coloquei vigias. O que significa colocar vigias? Significa, meu irmão, estar na expectativa. O que é um vigia? Vigia, a gente olha hoje, aquele cara que usa um colete e fica de braço cruzado na porta de um estabelecimento. Isso pode ser um vigia também. Mas na época aqui era aquele homem que ficava no alto das muralhas de uma cidade fortificada, enxergando no horizonte se viria alguma coisa, boa ou ruim. Não era só ruim não, a gente pensa, vai vir uns exércitos inimigos, aí ele tocava uma trombeta, porque a gente vê isso em filme, mas também, na verdade, o que mais acontecia era o contrário. Estavam vindo mensageiros de reinos vizinhos, trazendo boas notícias, trazendo propostas de paz, propostas, de casamento. Então ele ficava sempre na expectativa de ver algo no horizonte. E para nós serve espiritualmente das duas maneiras também. Primeiro, expectativa de vir algo ruim. Eu falei semana passada, não quero ser repetitivo, mas nós estamos em guerra. Aquele que não está vigiando, meu irmão, é alvo fácil para Satanás. Você deve, lembre as palavras do Senhor Jesus, nós devemos orar e vigiar. Estar prontos para a batalha a qualquer momento. Munidos de toda a armadura de Deus. E nós devemos, do outro lado, do aspecto de vigiar, estar esperando as boas notícias, estar esperando as bênçãos do Pai. Porque tem gente que só espera desgraça. Nossa, tá vindo coisa ruim aí, estou sentindo. O mundo vai acabar, vai vir uma nova onda de Covid, está vindo desemprego. Tem pessoas que você conversa, parece que só está esperando coisa ruim. Que fé é essa, meu irmão? Sim, escatologicamente, biblicamente, quando a gente olha no contexto apocalíptico, grandes coisas ruins estão para acontecer. Mas a Bíblia também fala que o Senhor nos livraria do tempo da tribulação. Eu creio nessa palavra. Que Ele tem para a sua igreja vitória. Ele prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor.
A Bíblia diz que quando a gente passar pelos mares ou pelo fogo, nós não seremos afogados ou consumidos. São promessas. Então, meu irmão, espere ardentemente coisas boas para você, porque é isso que Deus tem para nós. Que pai tem coisas ruins para os seus filhos? Que tipo de Deus que você serve, meu irmão? Que não se importa com você? Às vezes nós temos que passar por vales, por desertos, por tribulações, para amadurecermos, mas Deus tem boas expectativas para nós, e você tem essas expectativas para você mesmo. Eu gosto muito da história de Jacó, que eu não entendia quando eu era criança. Jacó no vale de Jaboque, que ele lutou contra Deus. A Bíblia descreve, quando Jacó estava ali naquele vale, ele viu um anjo, o anjo de Deus. Repito, o anjo. Quando fala o anjo, é uma teofania, ou seja, é uma manifestação do próprio Deus em forma de anjo. Então, o anjo de Deus estava lá. E Jacó, meu irmão, isso é doideira. Quando eu era criança eu ficava doido com isso. Jacó caiu no soco com Deus. Literalmente, brigou, porradaria, a noite inteira, a madrugada inteira. E a Bíblia diz, o que a gente, é normal, não é? Nós esperarmos. Ele saiu todo moído, coitado. Saiu degolado, sabe? Saiu, não literalmente, né? Mas saiu assim, espancado, manco. E aí, Deus, depois dessa madrugada inteira de luta, Deus mudou o nome dele, de Jacó para Israel, que significa aquele que lutou contra Deus e prevaleceu. Eu ficava lendo isso e falei, como assim ele prevaleceu? Ele só apanhou, não fez nada. Porque aos olhos de Deus, quem prevalece é aquele que tem expectativas, aquele que persiste, aquele que não desiste. Jacó agarrou nas vestes do anjo, na teofania, Deus ali, e ficou disposto a apanhar a madrugada inteira até receber a bênção. Não havia promessa de bênção, ele só viu um anjo, falou, eu vou receber bênção desse anjo. Era Deus ali. E ficou ali, apanhando, na expectativa de receber algo, e de tanto esperar, e de tanto batalhar, ele recebeu, meu irmão. É por isso que ele foi aprovado, porque ele teve bons olhos. Quando você vê Deus, o que você vê? Você olha com expectativa para o reino dele? Você olha com expectativa quando vai ler a Bíblia? Você olha a Bíblia, meu Deus, nossa! O verdadeiro cristão deve olhar para Deus, para a palavra, com expectativa. A segunda questão que eu observo no texto é que a oração deve ser perseverante. Olha só o que ele diz no versículo 6 também. Depois de falar que colocou vigia sobre os muros, eles vigiarão, somos nós em oração, continuamente, dia e noite. Repitam, continuamente, dia e noite. Meus amados, eu acho muito intrigante quando a palavra de Deus fala a respeito dessa organização de, às vezes, de leitura da lei do Senhor e de oração, dia e noite. Dificilmente a gente para um dia para orar e ler a Bíblia hoje em dia, infelizmente. Agora, aquilo que a Bíblia nos recomenda é estar orando e lendo a Bíblia dia e noite, de maneira contínua, sem parar, sem desanimar. Se eu tivesse uma pergunta aqui, é o que nós lemos na palavra. Qual foi a última vez que você orou dia e noite? Orou pela manhã e orou pela noite, por um bom período de tempo. Não ia falar, Deus, obrigado pela noite, e no final da noite, Deus, obrigado pelo dia. Isso não é uma oração, meu irmão, isso é um agradecimento, é o mínimo. É estar continuamente orando. Isso é uma oração. É gastar tempo. Você é perseverante? Ou você ora um pouquinho, fala, não, já orei, agora entreguei para Deus, agora é esperar. Porque eu fui ensinado assim, né? Você acredita? Me ensinaram assim? Me ensinaram o seguinte, em algumas igrejas que eu frequentei, que a gente deve orar e pronto, entregar para Deus. Se voltar a orar é falta de fé, porque aí você não está crendo que Deus vai fazer, não precisa ficar repetindo a oração não. Meu irmão, que bobagem é essa? Em nenhum momento Jesus ensinou isso na palavra. Pelo contrário, olha só o que ele diz em Lucas 18. Ele conta uma parábola sobre a persistência na oração. Abre aí, Kerlon, por gentileza. Lucas 18. A gente vai ler do 1 ao 8. Para vocês entenderem que Deus quer que a gente persista. Isso é fé. Fé é persistir. Olha lá.
Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Está vendo? O objetivo da parábola é essa. Orar sempre e nunca desanimar. Vamos ler a parábola. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia Deus, nem se importava com as pessoas. Preste atenção. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Repitam: dia e noite. Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça, e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? É algo muito simples, meu irmão, de entender. Deus deseja, Jesus espera que a gente passe persistentemente, dia e noite, orando, solicitando, clamando aquilo que Ele nos prometeu, aquilo que Ele tem para nós. E não é: orei uma vez, agora é só esperar. Não. Nunca foi assim. É insistir, é clamar, é pedir, sem cessar, sem desanimar, até que aconteça. Até que aconteça. O ensino de Jesus é claro. Eu já passei por momentos da minha vida que eu orei de maneira insistente com Deus. Tem alguns pedidos que até hoje eu oro, mas teve outros que de maneira insistente, por anos eu pedi ao Senhor. Uma delas foi a conversão dos meus avós. E aí, eu lembro que em 2017, quantos dias atrás? 4 dias atrás, né, mãe? Faz uns 8 anos que ele morreu. Foi em 2017? 7 anos? Faz 7 anos que ele morreu, que ele faleceu. Eu orava pela conversão do meu avô toda noite. Meu irmão, sabe que é toda noite, por muito tempo. Talvez por anos eu fiquei orando. E aí, eu tinha uma paz que eu não sei explicar. Era o Espírito Santo me testificando. Eu tinha certeza que Deus não levaria meu avô sem a conversão dele. E aí, meu avô, uns meses antes de falecer, ele teve câncer na garganta, não é isso? Eu lembro que ele teve uma sonda, assim, era uma imagem terrível de se ver. Tudo que ele gostava de fazer era comer, né? Um senhor de idade do interior, tudo que ele faz é comer. E aí, os últimos meses dele passou sem comer nada. Ele olhava a gente comer. Eu lembro o olhar dele, um dia que eu estava jantando, né, almoçando na casa da minha avó, ele vendo que eu estava comendo algo que ele gostava, ele olhou assim. Eu vi nos olhos dele que ele queria comer. Foi muito triste. E ele passou muitos meses sofrendo. E às vezes isso foi necessário, eu creio que foi necessário, porque senão ele não se converteria se fosse de outra maneira. A saúde dele foi piorando, a ponto dele ter sido hospitalizado e encamado. Minha mãe e meu pai passaram lá. E minha mãe começou a evangelizar ele de maneira mais ativa, né? Ela sempre evangelizou, mas no momento de morte, você dá tudo ali. E meu avô começou a dar abertura. Ele nunca tinha dado abertura à palavra. Nunca. Porque católico do interior, você já viu, né? A gente mora no interior, a gente sabe o que é. Odeia crente. Odeia crente. E meu avô, de repente, começou. Eu lembro que uma das últimas conversas que eu tive com meu avô, ele ainda não estava hospitalizado. Ele olhou para mim, e, né, ainda falava. Que depois ele colocou um negócio na garganta e conseguiu falar mais. Ele falou assim: o que você vai ser, Henrique? Eu era adolescente, né? Ele falou assim: não sei, eu gosto de pregar a palavra. Ele falou assim: eu acho que você vai ser ministro. Ele falou nesse jargão católico, né? Eu fui vendo o quebrantamento dele. E aí no leito de morte, ele começou a dar abertura à minha mãe foi pregando para ele. E meu pai falou assim: o senhor quer aceitar Jesus? Foi mais ou menos isso. Ele nem falava, ele balançou a cabeça. E aí eles oraram por ele. E
quando terminou a oração, meu avô suspirou e morreu. Meu irmão, foi divino. A última coisa que ele fez foi aceitar Jesus e morreu. Eu lembro que minha família, meus parentes ficaram tudo tristes. Eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, a gente saltava de alegria. Saltava de alegria. Eu não estou falando que só eu, né? Foi responsabilidade minha, não. Minha mãe orou muito pelo meu avô, tenho certeza que meu pai, meu irmão. Mas essa oração persistente e que não desanima, tenho certeza que foi um dos motivos pelo quais fez com que meu avô abrisse os olhos, se convertesse antes de morrer. Meus amados, persista, ore sem cessar, como diz em 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar é orar sem parar o tempo todo, sem desanimar, que Deus vai te ouvir. O terceiro ponto que eu observo em Isaías 62 é quando ele fala aí, sobre uma oração ousada. Ele diz, né, orem ao Senhor. A gente olha com uma perspectiva hoje de, normal falar com Deus. Mas nessa época aqui, gente, ninguém podia falar a Deus diretamente. Tinha um sacerdote. O que ele fala aqui é para a gente ter uma ousadia de falar diretamente com Deus. O povo tinha medo de falar com Deus, porque tinha que se purificar, tinha que fazer jejum. Hoje o véu rasgou, a gente tem livre acesso. E Hebreus 10:19 fala isso, para a gente entrar na presença do Pai ousadamente. Repito, ousadia. Na presença do seu Pai você tem ousadia. Eu vou na casa do meu pai sem ligar, sem avisar, apareço lá. Sabe, tiro meu sapato, deito no sofá, abro a geladeira. Eu tenho ousadia na casa do meu pai. Eu faria isso na casa de outra pessoa? Jamais. Mas na casa do meu pai eu faço isso. Você tem liberdade com o seu Pai Celestial. Ele te ama. Ele quer te ouvir, Ele quer conversar, Ele quer te presentear. Aquilo que é do reino dele é seu. Jesus falou isso para o filho mais velho na parábola do filho pródigo. Meu filho, tudo que eu tenho é seu, pode pegar. Não precisa me pedir nada. Mas isso é para filho maduro, que não enxerga o pai como senhor, mas como pai. Senhor no sentido de escravo e senhor, senhorio. Meus amados, é para nós entrarmos na presença de Deus com ousadia, porque Ele nos prometeu que tudo que a gente pedir, que for segundo as promessas dEle, Ele vai nos dar. Você já reparou que os homens de Deus, no Velho Testamento, estou lendo o Velho Testamento, estou quase no finalzinho já, eu vejo como isso é recorrente. Como os homens de Deus, sempre que eles oravam, e tem uma oração descrita no livro que esse homem escreveu ali, ele lembra o Senhor das promessas que ele já tinha feito. A oração é assim. Ezequias, Josafá, Neemias, Daniel, pode reparar, os homens de Deus quando vão orar, falam assim, Senhor, Tu dizes, Tu falou, Tu prometeste, aí lembra da lei de Moisés, aí lembra do profeta, Daniel cita Jeremias, é muito legal isso, eu vejo isso, um profeta citando o outro, o Senhor disse pelo profeta Jeremias, que a gente ficaria 70 anos na Babilônia, cadê o cumprimento disso, Senhor? Toda vez que Deus responde uma oração, é uma oração que foi baseada naquilo que Ele disse. Porque, meu irmão, Ele só dá a nós aquilo que é bom, perfeito e agradável. E geralmente, via de regra, não é uma coisa que você pede não. A gente é mau, a gente é perverso, a gente não sabe nem pedir. Mas aquilo que Deus promete para nós é bom, perfeito e agradável. É aquilo que de fato Ele deseja nos entregar e não vai nos destruir, mas vai nos edificar e principalmente edificar a igreja. E a palavra tem uma promessa sobre isso. 1 João 5, 14 e 15. O Carlos vai abrir aí. Primeira epístola de João, não é o evangelho, tá bom? Primeira epístola de João 5, 14 e 15. Olha só o que o discípulo amado nos escreve sobre Deus responder aquilo que nós pedimos. 1 João 5, isso. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Sempre Ele vai te ouvir se você pedir algo conforme a vontade dEle. Versículo 15. E uma vez que sabemos que Ele nos ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Meu irmão, olha que promessa linda. Ele sempre te ouve. E se você pedir algo que é da vontade dEle, Ele vai te dar. Simples assim. Você crê que a Bíblia é verdade? Sim ou não? Eu creio que tudo aqui que está escrito aqui é verdade. Então é isso. Não tem margem para dúvida não. É o que está escrito literalmente ali. Vocês leram, eu li. Se você pedir algo, Deus vai te ouvir. E se for da vontade dEle, Ele vai te entregar. No tempo dEle.
Mas você tem que persistir. Persistir. Dia e noite. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Quarto ponto que eu vejo em Isaías é a oração ininterrupta. Vejamos aí no texto. Ele diz o seguinte: não descansem, vocês que oram ao Senhor. Final do versículo 6. Não descansem, repitam, não descansem. Repitam, não descansem. Orar cansa, meu irmão. É por isso que a gente não ora. Cansa a nossa carne. No espírito não cansa não, mas a carne cansa. Nossa, né? A gente passa uma hora mexendo no celular, o tempo nem vê. Agora passa uma hora orando, parece que é 10. Porque para nossa carne é penoso, para nossa carne é difícil. E cansa mesmo. Tem gente que fala assim, eu vou orando assim, quando eu tiver com vontade de orar, porque eu não quero entregar algo a Deus mais ou menos. Irmão, quem te ensinou isso está equivocado. Nós devemos orar todo o tempo, mesmo quando a gente não está afim. Porque se você for esperar um momento de estar afim para orar, você nunca vai orar. Nunca. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo só será glorificado na segunda vinda de Jesus. Até lá, meu irmão, tem carne e espírito militando. Eu já preguei sobre isso também há pouco tempo. Não tem necessidade de ensinar novamente. Tem carne e espírito militando. Então é uma guerra. Meu irmão, não dê descanso ao Senhor. É o que ele fala aqui no texto. Continue orando, continue insistindo, mesmo que você se canse. Jesus no Getsemane, já repararam que Jesus suou no Getsemane? Getsemane foi a última oração dele, que ele passou ali 3 horas orando. Ele suou, mas quando a gente continua lendo a história, vemos que Pedro, ele foi se esquentar num fogo na frente do Sinédrio. Era uma noite fria e Jesus estava suando, porque orar cansa, meu irmão. Orar leva a gente à exaustão. Ele suou, e não só suou, ele chorou e suou sangue, orando. Orar é uma guerra mesmo, dá trabalho. E Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, passou por isso, nós devemos passar também. Para a gente conquistar as promessas, para a gente conquistar aquilo que Ele nos garante, tem um trabalho, meu irmão. Tem uma parte nossa que nos cabe. Então, meus irmãos, façam o que Isaías diz: não descansem. E como que você ora? Eu lembro que Ana, quando ela foi orar pedindo um filho a Deus, o sacerdote pensou que ela estava bêbada, porque ela estava orando com tanta intensidade, mas sem palavras audíveis, né? Só mexendo os lábios, que o sacerdote pensou que ela estava bêbada. Começou até a expô-la lá, a brigar com ela. Como você ora? A oração que Deus recebe é uma oração, meu irmão, de intensidade, de verdade. Não uma vã repetição. A gente vê isso claramente na oração do Pai Nosso. Antes de ensinar um modelo de oração, ele fala, não orem de maneira vã. Vã repetição. Que muitas das vezes o crente faz, né? Tem uma mesma oração todo dia, não tem problema repetir oração, é orar de maneira assim, decorada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nome, nem sabe o que está falando. Se os católicos soubessem que eles estavam orando, eles nem oravam, porque na oração fala: Deus, só me perdoa da mesma maneira que eu perdoei meu próximo. A gente tem que saber exatamente o que a gente ora e orar com intensidade. Com intensidade. Meu irmão, quando você está feliz, você não dá um sorriso, você não extravasa, você não dança. Quando você está triste, você não chora, você não ajoelha. Como você não demonstra emoções na oração? Isso não é uma oração de intensidade. Pode reparar, os homens e as mulheres de Deus que oravam, eles oravam com intensidade. Se ajoelhavam, no Velho Testamento rasgava as vestes. Estou falando que você precisa rasgar a roupa não, tá bom, meu irmão? Não precisa chegar nesse nível, mas eles tinham um costume antigo de rasgar as vestes e jogar cinzas no corpo. Deus quer intensidade, com o coração rasgado. Choro, qual foi a última vez que você chorou na presença do Pai? Meu irmão, isso é intensidade, isso é uma oração verdadeira. Mas dá trabalho, mas é isso. É isso, meu irmão. Cansa. É mó gostoso quando a gente vem aqui no Point. Esse ano, acho que já teve umas 2 ou 3 vezes que a gente teve uma visitação do Espírito aqui.
Não foi não, meninos? Vocês podem testificar aí. A gente teve uma visitação do Espírito. Aí o ponto demorou demais. Pode reparar, se quiser ver lá no YouTube, os pontos demoram mais. A duração do tempo. E a gente termina o ponto aqui deitado no chão, cansado, exausto. Porque dá trabalho. Mas, meu irmão, que delícia que é. Que delícia que é. Sentir o Espírito Santo. É maravilhoso. Meu irmão, não se prive de experimentar o sobrenatural de Deus por causa de preguiça. Porque vai dar trabalho. Deus quer muito, quer te entregar muito. Ele tem muito para te dar, Ele é seu Pai. Ele quer te encher do Espírito. Ele quer que você fale em outras línguas. Ele quer te dar dons. Mas para isso, meu irmão, tem um esforço da nossa parte. Você deve buscar e não desanimar. E além disso, fazer essa oração importuna, que Isaías fala, que ele diz, não deem descanso ao Senhor. Primeiro não descansem. E depois, é mais do que isso, ele fala, não deem descanso ao Senhor. No versículo 7, se eu não me engano, não deem descanso ao Senhor. Olha só, é para a gente importunar a Deus. Como se Deus, cansasse, tivesse a agenda cheia. Não é isso, é uma figura de linguagem. Para nos mostrar que a gente deve, meu irmão, agarrar as vestes de Jesus. Porque aquela mulher recebeu a cura, meu irmão, porque ela agarrou as vestes de Jesus. E não no meio de uma multidão, ela agarrou as vestes. Porque aquele homem que clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, recebeu a cura, porque ele não deu descanso a Jesus. Esses são os que recebem. Lutero falava algo que era mais ou menos o seguinte: orar é esmurrar os céus. Sabe quando você ora, parece que o céu, o teto é de bronze? É isso, meu irmão, continua orando, continua orando. Continua batendo nesse céu de bronze até você ver o sol raiar, a luz do Senhor brilhar sobre sua face. Não dê descanso ao Senhor. O Deus não se cansa não, meu irmão. E o que eu vou fazer? Vou orar 10 horas seguidas, meu irmão, você vai morrer de cansar, mas Deus vai estar lá. Deus vai estar lá e vai querer mais da sua presença, porque nós lemos aqui, Ele tem prazer em você. Será que nós temos prazer nele? Às vezes o motivo pelo qual a gente não ora é esse, meu irmão. Falta amor, falta paixão, falta prazer. Você entende quem Jesus é, quem Deus é? Irmão, quando você entender o peso do pecado, você vai entender quem Jesus é. Quando você entender o que você merecia, permita-me dar um conselho a vocês. Leia lá depois o livro de Levíticos. É um livro muito doido. É um livro de leis. Quando você terminar de ler aquele livro, você vai entender algo muito importante. É a mensagem pelo qual Deus quer nos passar nos dias de hoje sobre esse livro. Deus é santo. Ele exige um padrão de perfeição absurdo. Absurdo. Que eu e você somos incapazes de entregar. O juízo que nós merecemos, de fato merecemos. E se não fosse a misericórdia e a graça dele revelada em Jesus Cristo, no madeiro, se fazendo maldito, como diz o livro, maldito aquele que foi levado ao madeiro. Meu irmão, se não fosse por isso a gente estaria perdido, destinado ao inferno. Quando você entender o tanto que Deus te ama, a ponto de receber a ira no corpo físico do seu filho ou de si próprio, meu irmão, você vai se apaixonar por Deus. Vai falar como o salmista diz no Salmo 63. Ele diz que ia dormir orando, acordava no meio da noite orando, passava o dia inteiro falando com o Pai. Era um desespero pela presença de Deus. Por isso que Davi era tão aprovado pelo Senhor.
Ele amava o Senhor desesperadamente. É isso que Deus quer, meu irmão. Deus não quer um amor mais ou menos. Não, Deus não quer um prazer meia boca. Deus quer que você o ame desesperadamente. Porque você precisa desesperadamente de uma salvação. Você é um pecador destinado ao inferno. Tem que dizer como Isaías: ai de mim que vou perecendo, ai de mim. Quando você entender quem é em pecado, você vai entender quem Deus é em amor, e vai se apaixonar, e vai ter zelo, e vai ter prazer na oração, e aí Deus vai te responder, e aí Deus vai te entregar, e aí você vai ser participante da glória do unigênito do Pai. Meus amados, eu vejo a oração de Abraão. Na verdade não era bem uma oração, né? Ele estava falando com o próprio Deus ali, materializado em forma de anjo novamente, clamando pelo seu sobrinho Ló. Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, ele morava lá. E aí é muito engraçado. Abraão: Senhor, o Senhor vai destruir lá mesmo? Vou destruir. Mas se tiver 50 justos? E se tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 20? Ficou insistindo com Deus. Aí Deus falou: não, se tiver 50 não, se tiver 20 não, se tiver... Insistindo. Você vai ler o texto lá. Eu lembro que quando eu lia Gênesis, eu lia esse texto, eu falei: misericórdia, por que Moisés não resumiu logo, colocar tanto número assim, vai de 50 para 5 logo. Mas é para nos mostrar isso. Deus ama essa oração de importunamento. Deus quer ser importunado. E Abraão fala: mas não se irrite comigo, deixa eu falar mais uma vez. E Deus, em nenhum momento Deus se irritou. É isso, meu irmão. Deus não se cansa de você não. Deus quer te ouvir, quer ser importunado. Faça isso. Ele tem prazer nisso. É essa oração que ele respondeu, a ponto de Deus mandar os anjos ali salvar Ló e sua família. Meus amados, já estamos encerrando. É os últimos 2 pontos. Isaías diz aqui algo que a gente deve levar em consideração. A oração, essa oração por restauração, oração por avivamento, a oração que Deus responde é uma oração que vai até o até que. Olha o que diz o versículo 7 aí, ó. Não dê descanso ao Senhor até que Ele complete a sua obra, até que Ele torne Jerusalém grande. Até que, repitam, até que. Meu irmão, não é para nós orarmos 1 mês, 1 ano, 10 anos. Não tem uma data. É até que. Rick, quando eu sei que eu devo parar de orar? Até que você veja o cumprimento. Eu parei de orar pelo meu avô quando ele morreu e foi salvo. Quando Jesus ele estava prestes a ser assunto aos céus, ser levado ao trono de poder e majestade, depois de ressuscitado, ele falou para os discípulos: vocês não saem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí vocês vão pelo mundo, pregam o evangelho a toda criatura. E a Bíblia diz que eles ficaram lá até que foram revestidos do poder do Espírito. Porque Jesus falou: fiquem em oração até que venha o poder do alto sobre vocês. Eles passaram 10 dias orando, mas podia ser uma década. Meu irmão, você só para de orar quando receber a bênção. Faz assim, ó. Enquanto você tiver fôlego de vida, ora. Porque a última bênção que você vai receber é o corpo glorificado na volta de Jesus. Então, meu irmão, tem muita oração para você fazer ainda. Tem muita oração. Até que você receba todas as promessas que Jesus nos garante. Ore, clama, peça, importune. Tem um homem chamado George Miller. Nossa, a história dele é incrível. Homem de oração. Eu já contei algumas histórias dele aqui em outras pregações. Ele tinha um caderno de pregação que tem lá, anotado no caderno dele, depois que ele morreu, as pessoas foram ver, mais de 3.000 orações respondidas. Ele coloca a data que começou a orar, o que é a oração e a data que Deus respondeu. Algumas demoraram assim
segundos para ser respondida. Loucura. Já contei umas histórias aqui de ele clamar por pão para alimentar as crianças no orfanato e na hora bater na porta e um caminhão de pão para ele lá, que veio da rainha da Inglaterra. E tem orações que demorou anos, décadas. 3.000 orações. Mas teve 2 orações no caderno dele que não foram respondidas. A salvação de 2 amigos dele. Quando ele morreu, faltavam essas 2. Um desses amigos, no dia que informaram para ele que George Miller morreu, ele se converteu a Jesus. O outro amigo, no enterro de George Miller, se converteu a Jesus. Talvez, meu irmão, você não veja o cumprimento de todas as promessas. Como lá em Hebreus 11, nós vemos que muitos homens de Deus não viram o cumprimento das promessas. Mas elas vão se cumprir. Com você aqui presente ou não. Sua família, seus filhos vão ser abençoados, seus netos vão ser abençoados, seus bisnetos vão ser abençoados. Talvez eles nem vão te conhecer, mas eles vão receber a bênção que você tanto orou. É assim que Deus trabalha. Ele abençoa até milésima geração daqueles que são fiéis. Deus tem muito para nos entregar, meus irmãos. E para encerrar, a nossa oração deve ser feita com um objetivo específico. Nós vemos aqui que Isaías falou no versículo 7, até que ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. Lembre-se, aquilo que eu falei no meio da ministração nessa noite. Ore a vontade de Deus. Lá em Tiago 4:3, fala que nós não recebemos porque pedimos mal. Pedimos por nosso prazer, por nosso deleite. Meu irmão, você não pensa que vai receber coisa alguma do Senhor assim. Ore por avivamento. Ore por salvação. Ore por bênçãos espirituais, físicas e materiais também, desde que baseadas na palavra. Sabe, não fica orando, Deus, me dê coisas grandiosas. Porque, meu irmão, essas coisas grandiosas podem te destruir. Ore pelas coisas grandiosas que Deus falou que vai nos dar, porque essas vão te edificar. Tem uma diferença que, infelizmente, nós, pequeninos, não entendemos, não discernimos, mas Deus vê tudo. Se Ele te entregasse tudo aquilo que você pede, tudo mesmo, você sairia da presença dEle. Até aquilo que Ele nos garante que vai nos dar, Ele não nos entrega agora, porque nós não temos maturidade para receber no momento. Ele está trabalhando em você. Inclusive, permita-se ser trabalhado para receber a recompensa o mais rápido possível, para receber a resposta o mais rápido possível. É melhor para você. Se você tiver o coração humilde, meu irmão, escute esse conselho que eu escutei quando era adolescente. Eu tenho certeza que me livrei de muitas provas por causa desse conselho. Seja humilde. Busque entender os princípios de Jesus, para você não ter que passar por provas para aprender no deserto. E peça a Deus aquilo que está baseado na promessa dEle, aquilo que vai de acordo com o caráter dEle. Ele te ama, Ele tem prazer em você, tem muita coisa que você pode pedir. Fique de pé, vamos orar. No Getsemane mesmo, Jesus falou algo aos seus discípulos, que estavam dormindo enquanto Ele orava, que foi mais ou menos o seguinte: nem por 1 hora puderam vigiar comigo, puderam orar comigo. Meus amados, eu quero desafiar, encorajar todos aqui, todos os meus irmãos presentes nesse culto, fisicamente, no YouTube, a ter uma vida de oração. Orar 1 hora. 1 hora. Porque para Jesus, 1 hora é o mínimo, baseado nesse texto. Aí que eu não dou conta. Meu irmão, mas usa isso como meta. Ora hoje 10 minutos, amanhã 15, depois da manhã 20. Aí procura crescer até conseguir orar 1 hora.
Porque se você fizer isso, eu te garanto, e não é Henrique falando, é Jesus através da palavra, que você vai receber todas as promessas e recompensas que Ele tem para te entregar. Você vai ser um profeta, uma profetisa. Você vai ser uma pessoa extremamente usada por Deus. Você vai ver o sobrenatural, você vai viver o sobrenatural. Você vai ser usado para abençoar outras vidas. E você vai viver na abundância da graça e da sublimidade do conhecimento de Deus. Ore, meu irmão, ore, gaste tempo. Tenha uma disciplina, estabeleça um horário, um local, todos os dias, e gaste tempo. Se você ora em línguas, tem uma pregação minha, que eu também preguei no Ponte recentemente. Inclusive foi nesse dia que eu falei sobre orar em línguas que a gente recebeu uma visitação do Espírito Santo. Que eu ensinei ali os irmãos a orarem em línguas, a falarem em outra língua. Se você já recebeu esse poder de Deus, ore, o dia inteiro. Está indo para o trabalho, vai orando em línguas. Está voltando do trabalho, vai orando em línguas. Está dirigindo o carro, ora em línguas. Porque é o seu espírito falando com Deus. Fecha os olhos, vamos orar. Supremo Deus, bondoso Pai, Senhor, pedimos perdão. Perdão, Pai, porque nós não oramos o suficiente. Nós falhamos. Nós temos preguiça, desânimo. Nós desanimamos, Pai, nós não te importunamos. Nós não temos fé. Ó Senhor, nos perdoe porque de muitas maneiras temos perecido por essa falta de conhecimento, pela essa falta de perseverança na oração. O Senhor tem muito a nos dar, Pai. O Senhor deseja que a gente multiplique o nosso talento, mas nós temos enterrado o nosso talento, não orando. Às vezes pensamos que viver o cristianismo é só ler a Bíblia, é só agir de maneira decente, é só não pecar, mas é muito mais do que isso, é relacionamento com o Pai, é oração. A vida cristã sem oração não é uma vida cristã, é uma filosofia de vida cristã, é diferente. É diferente. Ó Senhor, nos perdoe por isso. Nos perdoe porque nós não oramos o suficiente, nós não buscamos o suficiente. Nos perdoe porque nós não temos o prazer suficiente em Ti. Ó Deus, eu lhe peço, Pai, revela a cada irmão presente nessa noite como o Senhor é bom, como o Senhor é cheio de amor e misericórdia. Revele para nós, Pai, a Tua face de poder e justiça, para que nós tenhamos prazer no secreto, prazer em orar, prazer em derramar lágrimas, prazer em rasgar o nosso coração. Te amamos, Espírito Santo. Nos perdoe, Espírito Santo. Nos perdoe, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós queremos conversar mais contigo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Encontre em nós um coração de boa terra. Espírito Santo, ouça o clamor dos meus irmãos nessa noite. Diga agora, Espírito Santo. Espírito Santo. Repita, meu irmão, Espírito Santo. Espírito Santo de Jesus Cristo. Eu quero te amar mais. Eu tenho prazer em Ti, Espírito Santo. Eu quero mais de Ti, Espírito Santo. Me perdoe por toda hipocrisia, por não orar, por não buscar. Eu me arrependo e eu quero Te buscar mais, ter mais prazer em Ti. Me revela a Tua face. Eu Te amo, Espírito Santo. Amém.